Olá pessoas, tudo bom? Dando continuidade à série Leia Escritores Paraenses, hoje trazemos uma entrevista com o poeta, contista, roteirista, compositor, artista visual, poeta e professor universitário Josiclei de Souza Santos, mais conhecido como Clay Souza. Clay é natural de Capanema, uma pequena cidade no nordeste do estado do Pará, mas foi criado em Belém, no bairro da Marambaia, cercado ali por artistas e pela boemia. Em termos de formação acadêmica, Clay é mestre em estudos literários e doutorando nesta mesma área. Ele já realizou diversas pesquisas na área de literatura e outras linguagens artísticas, com ênfase em estudos culturais, tendo como principais temas erotismo, identidade, negritude, imagem de leitor, cultura e Amazônia. Vamos mostrar agora como foi a nossa conversa gravada no dia 8 de setembro ali na Estação das Docas, em Belém. Eu nasci em Capanema, nasci numa rua que hoje, eu não sei qual é o nome, mas na época se chamava Rua do Coco. O que aconteceu? A Rua do Coco, na verdade, era uma espécie de zona boêmia do Nordeste Paraense, que foi muito conhecida, né? Então meu pai tinha um bar nessa rua, e eu nasci nesse bar. E aí, só que ainda pequeno, meu pai veio para Belém. Aí ele veio para Belém, a gente se mudou talvez umas 3 vezes, mas sempre no bairro da Marambaia, né? E aí eu digo que ter nascido no Marambaia, ter me criado na Marambaia, aliás, foi uma questão interessante. Eu até fiz um artigo sobre isso que saiu no Cisel, da Marambaia, que eu estava no Bragança, em que eu mostro que a Marambaia foi importante para muita gente porque ela era um celeiro de artistas que tinha uma produção própria no bairro, porque geralmente acontece, a pessoa da periferia, mas ela produz no centro, as galerias no centro. E lá não, lá tinha galeria, tinha um ateliê, tinha grupo de teatro, tinha grupo de poetas. E aí eu me criando nesse meio, que eu não conheci esses linguagens. Passei um grupo de teatro lá, fiz meu primeiro livro de poemas lá, com 19 anos, vi minha primeira exposição lá, a primeira peça de teatro foi lá. Quando eu era menino, a minha primeira linguagem foi o desenho, né? Só que assim, eu acabei saindo do desenho por questões pessoais de vida, eu fui a palavra, mas o desenho ficou comigo, né? Então essa questão da visualidade foi um elemento que sempre esteve comigo. E aí com a fotografia digital, que a gente não tem mais que ter o rolo e tal, pode ver como fica na hora, eu voltei para a imagem de novo. Em relação à música, é porque assim, quando eu comecei a ter contato com a poesia, não foi com a poesia propriamente dita. Eu comecei lendo letras de música que tinham caráter poético. Então assim, a letra de música é um elemento muito forte na minha formação, no rock primeiramente, depois no MPB. E aí eu sempre tive vontade de poder criar alguma coisa. Aí eu fui sendo letrista, e aí assim, a influência do desenho com a fotografia acabou voltando. E aí eu fui conhecendo o quadrinho, fui conhecendo autores que trabalham com isso, o próprio Max, né, trabalhando com isso. E aí eu fui tentando brincar um pouco com isso. Certo. Da música, tu destacas algum compositor em especial? Vitor Ramiro. A minha história como escritor, eu acho que toda história de escritor começa muito como uma história de leitor, né? E aí o que é interessante, quando meu pai veio de Capanema, ele foi trabalhar na feira da Marambaia. E aí os filhos trabalhavam junto com ele, ou indo para Ceasa, comprar as frutas, ou ficando à tarde. Nos dias que eram os meus dias de ficar na década da tarde, eu ficava de meio-dia por ir. A mulher tocava de madrugada para Ceasa, ele tinha que dormir de tarde. Eu ficava de meio-dia às 5. Só que de meio-dia às 5 as pessoas não compram muito, compram mais de manhã. Já compram para janta, já compram para almoço e tal. Tem que se comprar fruta e legume. E aí era uma tarde ociosa, né? Então às 5 horas, agora o menino fica 5 horas sentado no lugar que nada fazer, tem televisão e tal. E aí qual foi uma estratégia que eu adotei? Eu pegava os jornais, que ele comprava muito jornal velho, para embalar, né, fruta e tal, livros. E aí eu selecionava as crônicas, os poemas,
coluna de crítica, e eu li esses jornais velhos. E às vezes, aí depois passei para livros, aí fui lendo, né, até que num dado momento, eu comecei a tomar contato com alguns autores. O que primeiro me impactou muito foi o Leminski. E aí, assim, a ideia, aí com o Leminski eu conheci um pouco da poesia marginal. E aí, o que me atraiu na poesia marginal foi justamente essa possibilidade de tu venderes o teu livro sem tu precisares de uma editora, uma gráfica, uma livraria, vender de mão em mão. E aí eu fiz um fanzine aí uns amigos, e depois fiz um livro só meu. Então, assim, a minha primeira história como leitor foi essa, né, de leitor de jornal velho. E aí depois foi conhecendo alguns autores, dentro deles o Leminski, plagiando o Leminski, copiando muito do Leminski. E aí fazendo esses livrinhos, aí eu fui lendo e escrevendo ao mesmo tempo. Então fui amadurecendo nesse processo. Que é um pouco diferente, porque é diferente de muitos autores, a maioria deles que vem de uma tradição de uma família leitora. Né? O pai foi leitor, a mãe foi leitora, a família tinha um biblioteca em casa, eu não tive. Era muito emprestando, não sentindo, trocando com os amigos lá. E nesse ponto a Maramé me ajudou também. Ter conhecido os amigos que eram leitores, emprestavam livros e tal, me davam conselhos, liam meus escritos também, me aconselhavam e tal. Tinha um amigo que eu até tenho um poema dele para ele aqui nesse livro, que se chama Marco da Lama. Então o Marcos é interessante. Quando ele fazia um poema, ele ia lá em casa me mostrar. Quando eu escrevia um poema, eu ia na casa dele. Ele morava numa rua e morava na outra. E a gente trocava informação de autores e tal. Você produziu vários livros como esse aqui, né? Sim, artesanais. Sim, então foram quantos aí nesse formato? Rapaz, eu acho que foram mais de 20. Mais de 20? Porque na verdade, por exemplo, esse livro, eu tenho 2 livros desse aqui. Esse aqui foi uma pasta que eu trouxe obrigatórios, mas na verdade eu tenho esse e eu tenho um que saiu em 2012, que é o Úmido. Esse livro e o Úmido, na verdade, já são antologias desses livrinhos que eu faço aqui, entendeu? Eu vou fazendo uma seleção, modifico alguma coisa, aí monto um livro grande e põe nos editais de concurso. E aí eles ganham. Mas assim, quem já leu esses livrinhos sabe que esse livro aqui, na verdade, já é uma antologia, entendeu? E aí, assim, o que é interessante é porque, assim, aqui em Belém, tens um mercado editorial, um público leitor também muito escasso. Tu não tens grandes livrarias, muitas livrarias. Tens 2 milhões de habitantes para 5 livrarias. Muito pouco. Muito pouco. E essas livrarias, elas não querem autores paraenses, elas querem vender. Então elas querem Drummond, Ferreira Goulart, Paulo Coelho. E aí essa estratégia de vender livros artesanalmente acabou fazendo com que eu conseguisse ter uma coisa que é muito difícil de um poeta ter em Belém, que é público leitor. E aí eu vendia nas universidades, onde estudava, meus amigos, vendi muito nos bares. Tem ideia assim, de quantos livros chegaste a vender nesse formato aqui? Cara, desse daí, eu acho que talvez uns 1.000 a 800, 800 a 1.000. Isso foi bacana, então, né? Vendeu bem. Você vendia muito, né? Porque assim, na verdade esse já é um livro grande. Eram livros menores, assim, né? Livros menores. Então assim, são livros de bolso, são livretos, né? 20 poemas, 15 poemas e tal. E é isso, aí eu cheguei a vender nos bares, tal, com as pessoas, fazia meu percurso pela cidade de Belém. Teve uma boa receptividade. Teve. Quando tu vendias assim, chegavas oferecendo ou declamava para chamar atenção? Quando eu era convidado, eu chegava e declamava, né? Eu era convidado para um evento e tal. Mas assim, eu já tinha. Como é que eu fazia? Eu tinha um roteiro de várias alternativas de Belém, por exemplo, o Imaginário, Carpe Diem, Acho que já tinha um público mais aberto. Que é um público de intelectuais, tal, né?
que a gente fazia um percurso, né? E aí assim, a pessoa podia até ler um livro todo, você deixava à vontade, eu deixava para as pessoas que quisessem ler o livro. A pessoa lia, aí no final, se ela quisesse, ela me dava alguma grana, era isso. Não tinha valor fechado, não? Não, tinha, mas era R$13 o livro, né? Esse era um valor bem simbólico, assim. Era mais para fazer circular mesmo, mais, né? E aí o bacana é que isso fez com que a circulasse. E aí assim, tudo que eu tivesse um público leitor até hoje. Isso é algo raro aqui em Belém. Clay, esse livro aqui, você disse que ele é o segundo livro mais extenso, né? Industrial. E esse livro, ele é o resultado de um prêmio, né? De incentivo à cultura. Isso. Quantos prêmios você já ganhou com isso? Olha, de livro inteiro, eu já ganhei 3. Eu ganhei com o Úmido, que é esse mesmo prêmio de 2010, que saiu em 2012. Esse aqui de 2015, saiu em 2017. Eu ganhei um em Castanhal, que foi um livro chamado A Asa Esquerda Quebrada, mas o prêmio não saiu. Não saiu. Que deu calhate na gente. E aí não saiu o livro, né, mas foi um premiado. E aí assim, que foi publicado foram esses dois aqui. E aí assim, outros prêmios de poemas só, eu ganhei 2 vezes o Meio de Souza, que é da Poex, da FPA, 2 poemas, né? Fui menção honrosa no Presente do Pará, ganhei de poesia visual do governo do estado, Eros Campos. Assim, prêmios de um poema só, eu tenho alguns, né? Agora de livro mesmo que saiu foi esses 2. Estava dando uma olhada nos teus projetos de pesquisa, né, a nível acadêmico, todos eles têm a ver com a Amazônia, né, com a literatura amazônica, identidade, erotismo, processos civilizatórios, né? De que maneira você acha que essa pesquisa acadêmica ela influencia na tua escrita autoral? Ela influencia na perspectiva de que, a partir do momento que pesquisas, dentro da literatura, uma tradição, que começa a não escrever sozinho. A mão pesa mais, porque já começa a perceber que outros autores que antes de ti, e aí tu tens que buscar, talvez não seja além, mas tu dar uma intervenção poética de uma maneira diferenciada, para não ser mais do mesmo. Então, conhecer essa tradição é importante para te fazer tentar criar algo próprio. Então assim, quando eu escrevia no começo, que eu não conhecia a tradição, eu escrevia qualquer coisa. Mas agora não, agora tu sabe que já tem uma grande leva de autores que produziram na literatura, uma poesia, e aí tu tens que fazer na voz própria. Isso pesa mais na tua mão. Tu identificas assim que algum desses escritores tem uma influência em especial? Na minha escrita, assim, eu acho que 3 autores: o Rui Barata, o Max e o Mário Paixão. Esses 3 influentes são meio que paradigmas. Pois é, eu tô com um livro de contos. Esse livro de contos eu estou escrevendo desde 2005, né, esse livro. Ele ficou pronto agora. O nome do livro é Verde Cor de Sangue. E aí, assim, são contos. Assim, a demora do livro é porque assim, o projeto era fazer um livro a partir de histórias que eu ouvindo a partir das minhas viagens pelas cidades do estado. Então aí eu fui viajando por tempos, 10 anos aí, e fui colhendo, fui escrevendo, né? E aí ficou pronto o livro agora. Tem a ver com os conflitos nas regiões, a questão do tráfico de meninas, sexual de meninas no Marajó, o massacre da Ponte, Marabá, o massacre de Eldorado, dos Carajás, a resistência dos quilombolas no Marajó. Então são várias histórias de pessoas que lutam para sobreviver nos interiores, né? Gente que sobreviveu emboscada de pistolagem e tal. As histórias são mais ou menos nesse sentido. Por isso que é verde cor de sangue, né? Que é uma Amazônia, mas é uma Amazônia de um povo que luta para sobreviver. É isso.
Aí tem esse livro, tem um livro pronto também de poemas, que está nos editais do Brasil aí pela Cidência, que é o nome desse aqui, né? Isso aqui é ampliado, Não Espera que a Vida Se Recebeu Pássaro, só que é maior do que esse. Esse aí é o protótipo dele. Então tem poemas aqui que estão lá? Tem. E uma coisa que também está envolvido com as filmagens, né? O que se trata? Na verdade eu sou consultor por um filme que está sendo feito pela FCP, do Reinaldo Silva Santana. E é um filme que se chama Memórias de uma Cidade de Cabana, Belém, Memórias de uma Cidade de Cabana. Tenta falar sobre a cabanagem, mas a partir de locais onde aconteceram os conflitos da cabanagem, os combates, mas locais onde esses combates foram esquecidos. Então, por exemplo, agora a gente vai filmar lá na 13 de Maio. As pessoas não sabem que o nome da rua 13 de Maio, as pessoas pensam que é pela abolição de escravidão. Não é. O nome dessa rua foi dado por conta que, quando as tropas do governo imperial reconquistaram a cidade de Belém, eles pegaram a rua onde morava Angelim e colocaram 13 de Maio como o dia em que a cabanagem foi derrotada em Belém. Então Belém é a única cidade que tem uma rua que homenageia a derrota de uma luta popular. E aí a gente vai filmar transformando a 13 de maio em 7 de janeiro, que é o dia que estourou a Revolução. A gente vai transformar. Então o filme é mesmo sobre isso, né? Aí filmamos na cabanagem, no Cutu, na 13, aqui nas Mercedes, mostrando, tentando reavivar a memória, né, dessa luta. É isso. A gente vai fazer agora mês que vem, a gente começa a filmar um curta de ficção sobre tortura. Então a gente vai fazer bem mesmo uma locação interna, pensando sempre nos nossos limites. E é isso, né? A própria estrutura é o grande problema. A gente está adquirindo material, mas bem devagar. Em homenagem a esses tempos de que eu andava pelas noites vendendo os livros, né? Com um poema que eu gosto muito, que se chama Beat Mix, né? Homenagem aos beats, né? Melhor é partir como quem fica, ficar como quem vai embora. É isso. Muito obrigada, Clay. Hoje nós conversamos com um poeta, artista visual, roteirista, compositor e contista, tá? Clay Souza. É da Verde ainda. Assim, esqueci de dizer, né? Professor universitário. Sim, principalmente. E é um professor que sustenta os outros, né? Ele é muito importante, sem ele os outros não existem. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Cláudio. E aí, o que vocês acharam deste novo formato? Deixem aqui nos comentários as suas impressões e sugestões, né? Nos ajudem a melhorar, nos ajudem a fazer este canal crescer. Curtam, compartilhem com seus amigos, indiquem o canal. E lembre-se, leiam escritores paraenses, leiam Clay Souza. Tchau!